Pavel Durov, uma figura cheia de contradições, não é? Pensa só, um bilionário que vive de forma minimalista, um defensor, assim, ferrenho da privacidade, e agora o fundador do Telegram, que está enfrentando acusações bem graves depois de uma prisão pra lá de dramática. Vamos mergulhar nessa história para entender o que realmente está acontecendo. A grande questão é essa. A prisão dele é só sobre frear as atividades ilegais que rolam na plataforma? Ou, na verdade, a gente está vendo uma jogada estratégica num tabuleiro geopolítico muito maior? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá nas origens do Durov e na sua primeira grande criação. Então, junto com o irmão, ele criou o VK. E olha, a popularidade da rede explodiu. Por quê? Por causa de coisas como o compartilhamento fácil de arquivos e uma fiscalização, digamos, bem mais tranquila das leis de direitos autorais. Na prática, virou um paraíso para quem queria baixar filmes e músicas na época. E aqui está o ponto da virada. Durante os protestos lá entre 2011 e 2014, o Kremlin, o governo russo, chegou e exigiu o acesso aos dados dos usuários, principalmente da oposição. A resposta do Durov? Um sonoro não. Foi essa recusa que construiu a reputação dele de rebelde, de um cara anti-autoritário. Mas claro, essa rebeldia teve um preço bem alto. Ele não só perdeu a empresa, como foi forçado a sair da Rússia para escapar de perseguição. Chegaram a criar um caso policial contra ele, uma acusação que muita gente acredita ter sido totalmente forjada só para pressioná-lo. E toda essa história nos leva direto para a criação mais famosa dele, o Telegram. Um aplicativo que basicamente nasceu dos ideais que ele defendeu lá na Rússia. A missão do Telegram veio, assim, diretamente da briga do Durov com o Estado russo. A ideia era simples e poderosa: criar um lugar onde as pessoas pudessem conversar sem medo de serem espionadas por governos. Só que aí surge o grande paradoxo. Ao prometer essa privacidade quase absoluta e não interferir muito, o Telegram acabou virando um prato cheio para todo tipo de atividade ilegal. A lista é longa e bem pesada, como a gente está vendo. E aqui tem um detalhe técnico que é crucial e que, olha, a maioria das pessoas não sabe. A segurança dos chats não é toda igual. As conversas normais, do dia a dia, não têm criptografia de ponta a ponta. O que isso significa? Que, em tese, se alguém tiver acesso aos servidores do Telegram, consegue sim ler essas mensagens. E é exatamente essa vulnerabilidade que nos leva para uma teoria muito mais complexa e, convenhamos, intrigante, sobre o verdadeiro motivo por trás da prisão do Durov. Dá uma olhada nessa cronologia, porque ela é, no mínimo, suspeita. Depois de anos tentando bloquear o Telegram a todo custo, a Rússia, de repente, volta atrás e libera o aplicativo. A desculpa oficial foi cooperação. Mas os detalhes disso, bom, continuam um mistério, o que levanta suspeitas de algum acordo por debaixo dos panos. Esse relato aqui é de arrepiar. É uma evidência muito forte de que o FSB, o Serviço de Inteligência Russo, de alguma forma conseguiu acesso a mensagens do Telegram que deveriam ser 100% privadas. Então, vamos conectar os pontos. O exército russo usa o Telegram pra caramba na guerra. E a maioria dos soldados, provavelmente, não tá usando os chats secretos, que são mais seguros. Isso transforma os servidores do Telegram numa verdadeira mina de ouro de informações de inteligência. E aqui está a grande teoria. Será que a prisão não tem nada a ver com os crimes que listamos, e sim com uma tentativa de conseguir uma vantagem de inteligência na guerra da Ucrânia? Uma forma de forçar o Durov a entregar, digamos, a chave do cofre? Então o ponto é, não importa qual seja o motivo real por trás de tudo isso, o caso tem implicações gigantescas para a privacidade digital de todo mundo. No momento, a situação é a seguinte: Durov foi solto depois de pagar uma fiança milionária, mas não pode sair da França. Ele continua sob supervisão policial enquanto a investigação toda acontece. A defesa do Durov é que a responsabilidade deveria ser da empresa e não dele como pessoa física. E ao mesmo tempo que isso acontece, a gente já vê sinais de que o próprio Telegram talvez esteja mudando de postura, começando a cooperar mais com as autoridades em alguns países. E essa fala dele resume tudo de forma brilhante, né? A lição final é que nenhum aplicativo, nenhum fundador, por mais carismático que seja, é um escudo perfeito contra o poder de um Estado. As ferramentas operam num sistema em que, no final do dia, são os governos que dão as cartas.
No final das contas, o caso do Durov só joga na nossa cara a enorme vulnerabilidade da nossa vida digital. Quando as corporações e os países entram em conflito, a privacidade costuma ser a primeira a ser sacrificada. E a pergunta que fica no ar é: num mundo assim, será que existe algum lugar onde as nossas informações estão de fato seguras?